Na verdade, a história às vezes é um fla-flu. Oi, nós somos Saraivada de História e a aula de hoje é sobre o Brasil holandês. O Brasil foi colonizado pelos portugueses, dividido em capitanias hereditárias e começou a produzir açúcar no Nordeste. Para que isso fosse possível, fez-se um acordo entre uma multinacional, a WIC, e a coroa portuguesa. Na verdade, o açúcar era produzido no Brasil, levado para a Europa, refinado e vendido pelos holandeses, também conhecidos como flamengos. Por isso que eu vim com essa camisa, para me proteger, já que eu estou falando essa palavra que eu não gosto muito. Na verdade, o que vai acontecer é que com a União Ibérica, ou seja, quando Portugal e Espanha passam a ser governados pelo mesmo rei, inicialmente Filipe II, vai haver um rompimento desse acordo, porque os holandeses eram inimigos dos espanhóis. E então, os holandeses resolvem invadir o Brasil. Em 1630, eles tentam e invadem Salvador, que era a capital, e logo são expulsos. Posteriormente, a gente vai ter a nova invasão, dessa vez na área produtora de açúcar. E é exatamente aí que os holandeses vão ficar por mais tempo. Interessante observar que para que os holandeses fossem capazes de dominar o território brasileiro, foi fundamental uma figura, Domingos Calabar, que obviamente foi acusado pelas autoridades portuguesas de traição e acabou morto. Na verdade, a história às vezes é um fla-flu. Porque vejamos, Tiradentes morreu como traidor, porque lutou pela independência do Brasil. Porém, quando o Brasil ficou independente, Tiradentes foi alçado à condição de herói. Então, esse conceito de herói ou vilão é relativo, né? Calabar morreu como traidor para os portugueses, mas certamente para os holandeses ele era herói. Então, os holandeses trouxeram para o Brasil João Maurício de Nassau-Singer, que vai estar à frente do Brasil holandês entre 1637 e 1644. Nassau invade a então capitania do Rio Grande, transforma a cidade de Natal em Nova Amsterdã e o Forte dos Reis Magos em Castelo Cullen, e vai se sediar em Pernambuco, em Recife, que era a sede do governo, por isso chamado Cidade Maurícia, em homenagem a ele mesmo. Algumas áreas, por exemplo, o Rio Grande do Norte, havia criação de gado para abastecer, né, o mercado interno ali, o mercado açucareiro. Mas o foco era produzir açúcar. E Nassau faz 4 coisas importantes. Primeiro, ele vai promover a urbanização do Recife. Segundo, ele vai trazer artistas, cientistas, como é o caso de Franz Post, Albert Eckhout, que deixam registros da fauna, da flora brasileiros. Ele vai dar tolerância religiosa, ou seja, permitir que cada um tivesse a sua religião. Quem era judeu podia ser judeu, quem era católico, como os portugueses, descendentes, espanhóis, descendentes, poderia ser católico, muito embora os holandeses fossem protestantes, fossem calvinistas. Então, ele dá a tolerância religiosa, até como uma estratégia de dominação, e também Maurício de Nassau vai conceder crédito aos senhores de engenho. E com isso ele consegue um governo de uma relativa estabilidade. Porém, com o fim da União Ibérica, Portugal e Holanda fazem um acordo pelo qual os holandeses têm aí 10 anos para abandonar o Brasil. Então, em 1640 é assinado um acordo e eles têm 10 anos para deixar o Brasil. Mas, principalmente quando Nassau é convidado a voltar para a Holanda, as relações entre portugueses e brasileiros ficam mais difíceis. Esses créditos, essa flexibilidade,
acabam não sendo mais os mesmos e começa um movimento conhecido como Insurreição Pernambucana. Entre 1645 e 1654, os pernambucanos, os brasileiros, lutam para expulsar os holandeses. Nesse contexto da expulsão dos holandeses, a gente vai ter os massacres de Cunhaú, Uruaçu, Ferreiro Torto. Aqui no Rio Grande, nós vamos ter massacres como o que ocorreu na igreja de Cunhaú. Esses massacres produziram aquilo que a igreja considera os mártires de Cunhaú. Figuras que foram santificadas pela igreja exatamente por terem morrido dentro da igreja de forma violenta e, segundo a interpretação do Vaticano, foram assassinados pelo ódio ao catolicismo. De todo modo, se por um lado deixou essas lembranças muito negativas para a população do Rio Grande, o Rio Grande do Norte, a gente vai ter outras memórias mais afetivas, no caso de Recife, que recebeu aterramentos, prédios, pontes, ao ponto que algumas pessoas dizem que seria melhor para o Brasil se os holandeses tivessem continuado. Isso não é totalmente verdade. Alguns usam como exemplo que a gente tem colônias na América do Norte que se tornaram, por exemplo, Nova York, cidades prósperas. Alguns, baseado no pensamento de Max Weber, na ética do espírito protestante, afirmam que os protestantes tinham uma visão de colonização melhor, baseada no trabalho, na busca pelo lucro, o trabalho como algo a ser valorizado, e isso levou os Estados Unidos, o Canadá a serem grandes potências. Porém, não nos esqueçamos que existe um componente importante que é a questão geográfica. Nós fomos colônias de exploração por estarmos numa área tropical, assim como a América do Sul, de uma forma geral, e a América Central. O modelo de colonização que foi até o sul dos Estados Unidos. As colônias do sul também eram de exploração, mas as do norte venceram as do sul na Guerra de Secessão. Então, de certa forma, o modelo de colonização que prevaleceu nos Estados Unidos, depois foi o modelo das colônias de povoamento. E além do mais, gente, vamos combinar. Tá certo. Os holandeses poderiam dar um futuro melhor para a gente? E o Suriname, que é a Guiana holandesa? Então, isso reforça a ideia de que, dependendo do modelo, dependendo do lugar, a gente vai ter uma realidade ou outra. Se não concorda, tudo bem. Nem sempre a gente concorda. Uma homenagem aos meus alunos que me deram essa camisa num dia dos professores. Então a eles eu dedico essa aula. Vamos ficando por aqui. Segue a gente, curta, compartilhe, se inscreve. Estamos no YouTube, estamos no Instagram. E até a próxima!